Eu vou pedir para a organização colocar, com a licença da mediadora, eu vou me dirigir ao púlpito aqui, até para ficar um pouco mais próximo de vocês e poder acompanhar também. Nunca funciona comigo, viu? Então, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a equipe da coordenação de de cidadania e políticas sociais, minha colega Jussiane, e toda a equipe da CONAT, por esse evento, que foi feito com muita dedicação, tirou grandes horas de trabalho e de sono, mas nós vimos hoje o quanto foi importante. E também agradecer a presença de todos vocês. Saber que cada uma das pessoas que estão aqui se preocupam e estão determinadas a mudar o cenário do sistema prisional através da Política Nacional de Trabalho é um privilégio enorme. Coube a mim, eu disse que não funciona. Não. Disseram que... Aqui. Como o meu tempo é pequeno e eu tenho, olha só, governança, estratégias e marcadores sociais da política nacional no sistema penal. Sejam tolerantes comigo, por favor. Vamos começar dando o que é o sentido de trabalho dentro e fora do sistema prisional, especificamente o sistema prisional. O trabalho é um elemento essencial na vida em sociedade, seja ele manual ou intelectual. Sua função é proporcionar dignidade ao indivíduo dentro de seu contexto familiar e social. Passando para o trabalho da pessoa privada de liberdade, ele precisa ser concebido dentro da perspectiva que associa a atividade laborativa à existência digna do ser humano. E aí a gente volta. Hoje pela manhã nós vimos que estamos vivendo um momento do populismo penal. E aí eu trouxe tratados internacionais da década de 50, da década de 60, formas de regulação do trabalho na sociedade mais ampla. Isso foi dito em 1955. E hoje, ainda nós discutimos as condições de trabalho dentro do sistema prisional. Falo uma referência da doutora Séfora, que tem há tantos anos buscado condições dignas de um trabalho decente dentro do sistema prisional. E o Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro fundamental nisso. As regras de Mandela, de 2015, as regras 4, que fala sobre a articulação entre o trabalho e a qualificação profissional, e a educação como estratégia para utilizar o período de encarceramento como etapa de preparação à reintegração social das pessoas privadas de liberdade. E as regras 96 a 103, onde o trabalho deve ser considerado sempre como uma ponte ao mundo exterior. E não funcionou. Não deu. Voltei. Me disseram que eu tenho que apontar aqui. Aqui.
1450, elaborado em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério do Trabalho e Emprego e com o DMF do CNJ. A nova PENAT, além de superar as dificuldades enfrentadas com o decreto de 2018, ela busca uma aplicação mais abrangente de beneficiários, incluindo as pessoas privadas de liberdade em diferentes regimes, egressas do sistema prisional, e a Maese vai falar sobre isso, em cumprimento de penas alternativas e monitoradas eletronicamente, estabelecendo, ampliando para o percentual mínimo de 8%. A nova PENAT também visa consolidar a institucionalização de um modelo de governança, com a adoção de instrumentos de acompanhamento e avaliação, para que a política de trabalho atinja os seus objetivos. E uma das coisas que mais nós nos orgulhamos dessa PENAT, aí eu faço uma referência novamente a Jussiane e a todas as pessoas que fizeram essa proposta, é a criação do Comitê Nacional de Trabalho no Sistema Prisional, com diversos atores plurais. São 24 atores, incluindo órgãos de fiscalização e a sociedade civil, egressos do sistema prisional, membros dos conselhos da comunidade e familiares de pessoas privadas de liberdade. A nova PENAT também visa consolidar a reserva de vagas para os contratos na administração pública, em atenção ao disposto no inciso 16, o artigo 6º, que trata sobre os contratos administrativos para serviços contínuos, que é o que nós usamos na administração pública federal, e também o inciso 2 do parágrafo 9º do artigo 25, ambos da nova lei de licitações, a lei 14.183, inclui o Ministério Público do Trabalho como instância de fiscalização da política. A nova PENAT também reserva a competência normativa, que esse foi um dos principais gargalos, para edição de normas complementares necessárias à execução das reservas de vagas nos contratos administrativos, a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério do MGI, e para que nós possamos trabalhar cada vez mais com a ideia de que, como instituição, nós precisamos olhar compras e contratos administrativos como uma forma de fazer políticas públicas. Vamos falar um pouquinho sobre marcadores sociais, que esse é o tema que me foi proposto. O que é marcador social? Marcador social são definidos por características diversas que compõem cada um de nós. Gênero, região onde nascemos, onde vivemos, religião, cor da pele, etnia, condição socioeconômica, entre muitas outras, quando não analisados de maneira correta, criam desigualdades, estereótipos e preconceitos. Não é aqui agora, não. Aqui está perfeito. Marcadores sociais, e a gente precisa olhar não, tá isso. Perfeito, não tá e eu me lembro da Aline, minha professora maravilhosa de Economia Solidária, que parte do princípio de que marcadores sociais devem reger a formulação e a implementação da maioria das políticas públicas. Marcadores sociais são compreensões relacionadas à desigualdade, uma vez que os grupos sociais que são atravessados por algum marcador social tendem a se localizar em situação desigual perante a outros grupos que não carregam nenhum marcador da diferença. E eu, como mulher branca, sei o meu lugar de privilégios e reconheço que eu estou nesse segundo grupo. E preciso, como servidora pública, dar atenção àqueles que estão marcados por esses marcadores, marcados por essas diferenças. Os marcadores não aparecem de maneira isolada, e sim de forma interseccionais. Uma mesma pessoa ou grupo podem se enquadrar em diferentes características
categorias estereotipadas. Marcadores sociais no sistema prisional e sua reprodução como um fator de desigualdade. Vamos fazer um exercício de imaginar uma mulher negra Ela disse que nós precisamos enfrentar esse tema. Uma mulher negra, mãe de 4 filhos menores, com ensino fundamental incompleto, sem capacitação profissional e cumprindo os últimos dias de sua sentença penal. Que oportunidades o mercado de trabalho pode oferecer para conseguir alguma forma de subsistência para si e para sua família? Quantas dessas mulheres e homens com essas características ou com esses marcadores nós reconhecemos no sistema prisional? Ao fazer essa identificação, ainda que a título de exemplificação, essa mulher que eu não dei nem nome, mas que pode ser tantas, eu estou falando de marcadores sociais da diferença. Os marcadores sociais da diferença são como vulnerabilidades. Essas classificações sociais criam hierarquias e legitimam desigualdades, determinando o modo como enxergamos os outros e nos diferenciamos deles no mundo. Por exemplo, a partir dos dados do último o seu nível de escolaridade, 68%. O mercado de trabalho está preparado para recebê-los? O que eu espero dessa pessoa quando ela cumprir a sua pena? Em relação às mulheres, 58% estão nessas mesmas categorias. E aí, eu trouxe um exemplo que eu estava discutindo, inclusive com a Ana Lívia, se auxílio reclusão era um indicador, era um marcador social. Eu trouxe um exemplo a título de provocação, porque todas as vezes que a gente ouve falar em auxílio reclusão, dá a impressão de que a quase totalidade das pessoas privadas de liberdade tem acesso a ele, ou as suas famílias. Da população masculina, do recorte de 617.306 homens privados de liberdade, apenas 3,24% permitem que sua família receba o auxílio reclusão. E no público feminino é menor ainda, é 2,91%. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele me dá um recorte de pessoas que, antes de entrarem para o sistema prisional, tinham uma atividade laborativa, tinham uma carteira assinada, tinham um tempo de contribuição. Isso me mostra o quanto o restante dessas pessoas estão completamente alijadas dessa política. Eu sempre cito um exemplo que o CNJ fez um levantamento sobre a identificação civil. De 8 em cada 10 pessoas
privadas de liberdade não possuíam documentação. Um determinado estado da região sul, que eu não vou citar, o levantamento foi que mais de 50% não possuíam CPF. Essas pessoas nunca tiveram uma carteira de trabalho, nunca tiveram um cartão do SUS, nunca tiveram qualquer auxílio. Foram completamente alijadas das políticas públicas. E o sistema prisional é o resultado disso. Pensar a formulação de políticas penais é reconhecer que o sistema prisional é permeado de marcadores sociais de vulnerabilidade e que nos exige pensar sobre novas maneiras de inclusão das diferenças, com políticas públicas mais eficazes e justas para todas as pessoas que irão retornar ao convívio social em liberdade. Diante da complexidade e das sucessivas crises que marcam o sistema prisional, e a diversidade de suas causas e a dificuldade do Estado, de maneira isolada, de produzir soluções eficazes, precisamos de mediações dialógicas, como a que nós estamos fazendo agora, para a formulação e execução de políticas públicas em um canal de racionalidade no interior da estrutura administrativa do Estado e da gestão da política penitenciária. O sistema prisional precisa se abrir para a sociedade. O sistema prisional precisa entender que o estado de coisas inconstitucionais não está restrito às pessoas privadas de liberdade. Ele atinge as condições de trabalho dos servidores, ele atinge a ausência de sentido e esse eterno tentar esvaziar um oceano com um garfo. Por fim, eu sabia que eu ia dar. Eu queria, já que o meu tempo, eu tentei correr o máximo, eu queria hoje, pela manhã, tanto o secretário como o Abel falaram sobre esperança, determinação. O que move cada um de vocês, e queria fazer um agradecimento especial aos servidores do sistema prisional, às empresas que se propõem a abrir e dar oportunidades de trabalho, sejam do setor público, privado, organizações da sociedade civil. O que vocês fazem é conjugar o verbo esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, como nós estamos fazendo agora e como cada um de vocês, quando voltarem para os seus estados, vão se propor a fazer mais e melhor, dando oportunidade. Esperançar é acreditar que eu faço parte de uma sociedade e que eu posso construir formas de torná-la mais justa. Muito obrigada.